Na última aula, então, a gente finalizou aqui a página Home, né? Então, nós tínhamos feito já todas essas outras sessões, finalizamos aí com o treino e o rodapé. E a partir dessa aula a gente vai começar a trabalhar com a página de agendamentos. Então, de início, né, já dá para ver que ela está bem desformatada. A imagem até parece estar bem aqui, porque a gente formatou o componente IMG, só que os outros elementos da página não aparecem, né? Então, por exemplo, aqui o menu não aparece porque nesse arquivo HTML a gente ainda não tem o nav, o rodapé, apesar de já estar formatado também, né? A gente ainda não tem o footer. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer para a formatação dessa nossa página é modificar o HTML. Então, se a gente vir aqui no HTML, né, do nosso agendamentos.html, então aqui na lateral esquerda, né, a gente, até a aula passada, trabalhou com index, nessa aula a gente vai trabalhar com agendamentos. Então, logo no início, a gente vê que só existe aqui uma imagem, mas na verdade essa imagem está envolvida numa tag header, né? Então a gente tem que fazer essa mesma coisa lá. Do mesmo jeito, o nosso menu inteiro, né, todos os itens linkáveis do nosso site, todos os as que compõem o menu, tem que estar entre a tag nav e o footer, né, aquele textinho do rodapé, tem que estar entre as tags footer. Então é isso que a gente vai fazer agora aqui na nossa página de agendamentos. Então, a imagem aqui, ela precisa ser envolvida num header. O fechamento do header é logo aqui embaixo, né? É interessante a gente sempre dar... Opa, apagar não, né? É importante a gente sempre dar um tab para mostrar o indentamento aqui da nossa página, deixar o código mais organizado. Então, o próximo elemento aqui é o nav. Então, abri o nav aqui, vou indentar todo esse trecho de código e vou fechar aqui o nav. Beleza. Aí daqui para baixo a gente também vai ter que criar uma seção nova que ainda não existe, mas só para vocês verem, né? Só de adicionar aqui o nav, o nosso menu já ficou todo formatado, né? Então, todo não, né? Em partes. A gente ainda precisa fazer uma modificaçãozinha nos itens do texto do nosso menu. Se a gente observar bem, no menu do nosso index a gente criou uma classe, né, para formatação dos textos, de passar o mouse, né, do over. Então a gente precisa adicionar essa classe aqui dentro dos nossos itens de menu. A única coisa que ele formatou automaticamente foi o conteúdo do nav, mas o conteúdo dos textos aqui, né, por meio dessa classe ele ainda não formatou porque aqui ela ainda não existe, né? Então basta a gente adicionar a classe aqui em todos os nossos elementos A, que o menu já vai, né, fazer aí aparecer, né, com a sua formatação visual desejada. Bom, beleza, então a gente formatou a imagem, colocou ela dentro de um header, né, simplesmente para ficar mais semântico. Formatamos nosso menu, essa parte central aqui que é um pouco mais complicada, a gente vai deixar para depois. E precisamos fazer o nosso footer, né? O footer basicamente é só adicionar as tags footer antes e depois aqui do P, mas aí vocês também podem, né, tipo, para ser mais rápido, copiar todo o trecho de código que vocês querem que fique igual na agendamentos, né? Então copia da index e cola sobre o trecho de código antigo, né? Que ele já vai atualizar aí para a gente o código. Então, o footer também já foi desenvolvido, né? Já tinha sido feito, então basta a gente colar aqui. Bom, então, uma boa parte dessa nossa página já foi formatada. A gente precisa agora trabalhar com essa parte aqui do meio. E na home, por exemplo, a gente tinha várias seções. Essa seção aqui a gente utilizou uma tag article, porque, né, conteúdo mais importante do site. Aqui era uma seção que a gente chamou de página de benefícios. Aqui outra seção página de modalidades. Mesma coisa a gente fez para treinos. Só que lá na página do formulário, né, dos agendamentos, a gente não tem ainda uma seção para esse conteúdo. Então é isso que a gente precisa fazer. Então lá no HTML, a primeira coisa que a gente precisa fazer é identificar todo esse conteúdo. Basicamente é após o nav e antes do footer. Então daqui se inicia, né, essa nossa seção, essa nossa section. Essa página toda, né, vai ser uma seção só porque a gente só tem o formulário, né, então a gente não tem divisões nesse nosso formulário. Então tudo aqui, né, tudo que eu tenho aqui, na verdade, é um título, um parágrafo e o formulário, né?
Então, todo esse elemento aqui faz parte aí, né, e compõe a seção dessa página, né, uma página de uma única seção. Só para ficar mais semântico, a gente pode dar um ID, né, para ela e chamar de page, assim como as outras, né, tem o page e o seu nome. Essa aqui é a página de agendamentos, então eu vou colocar page agendamentos. E a primeira coisa que a gente vai começar, né, a trabalhar, a formatar novo, lá no nosso arquivo de CSS, é esse elemento. Então vou vir aqui no final de tudo, né, para ficar até mesmo mais organizado, né, a gente pode adicionar um comentário aqui, né, página, página agendamentos, e daqui para baixo a gente faz, né, aí toda a formatação visual. Beleza, primeiro elemento que a gente vai ter é a nossa seção para a página de agendamentos, né, subir aqui para ficar mais fácil de visualizar. E a princípio, nesse elemento, né, pai aqui, eu ainda não vou fazer nada, né? Então agora eu vou começar a acompanhar ali a nossa página para ver quais são os próximos elementos que eu posso formatar. De acordo aqui com o Figma, esse agendamentos aqui, né, o título ele é centralizado e esse texto aqui também. Então vamos ver, né, como é que estão, né, esses dois elementos por enquanto. O agendamento já está centralizado com a formatação dos H1s, né, que eu tenho no restante do meu site. Esse texto até está formatado, só que não está ao centro. Então a gente pode fazer isso, né, a princípio. Bom, então o que a gente quer formatar é esse P. Todos os P's já receberam uma formatação, né, são justificados, etc. e tal, mas excepcionalmente esse a gente quer colocar no centro da página. Então ou eu dou um ID para ele, ou utilizo aquele recurso, né, que a gente já viu em outro momento aí, que a gente pode colocar aqui, fazer o cascateamento, né, o efeito de cascata do CSS, que é colocar que eu estou formatando o P, que está dentro da página de agendamentos. Então, só o P da página de agendamentos vai seguir uma formatação específica, que no caso aqui a gente quer alinhar o texto, né, ao centro. Então, a gente utiliza o Text Align Center do P, que está na página de agendamentos. Então, vamos lá ver. Se centralizou. Beleza. Agora, né, o próximo elemento aí que a gente vai fazer de formatação é o quê? É jogar todo esse formulário ao centro também da página, né, deixar ele alinhado aqui mais ao centro. Então, para isso é bem tranquilo, né? A gente tem um elemento que envolve todo o formulário, que é a própria tag form, né? Então, a gente pode jogar simplesmente aqui a tag form e colocar o que a gente quer. Para jogar ela no centro, né, se a gente analisar aqui, como é que o nosso formulário está? Aconteceu uma coisa aqui, né? Quando eu cliquei, joguei aqui dentro de uma section, ele já deu um espaçamento de 20 aqui, ó, em todas as laterais. Isso não tinha. Isso é porque a gente tem um section aqui em algum lugar aqui do nosso código, um section que fala para todas as sections ter esse espaçamento interno de 20 pixels. Então, como todas as sections vai ter, a gente formatou no section e ele acabou refletindo para cá. Bom, então, se a gente analisar aqui, o nosso formulário está ocupando toda a largura da página. A gente não quer isso, a gente quer só que ele ocupe um pedaço da página. Então, a primeira coisa que a gente pode fazer com ele é modificar a largura dele, tá? Então, vou colocar aqui o div, vou colocar 400 pixels. Né? Então, a ideia é que eu limite, né, a área desse meu formulário. Então, legal. Então, ele está ocupando agora aqui somente os seus 400 pixels e até acumulou tudo para dentro dele. O único que não está seguindo essa formatação é o nosso text area, porque ele tem uma formatação específica, né? Se a gente ver aqui no HTML, a gente definiu os cols e rows para ele. Então ele tem 80 colunas, né? Que seria a largura dele, né? Referente a 80 caracteres. Então isso, né? Depois que a gente chegar numa medida correta, a gente vem aqui e altera, né? Para que ele se adapte. Bom, fica um pouco ruim, né, da gente entender aqui onde está o formulário, onde ele, né, não está. Então, para isso a gente pode também colocar aqui, né, por enquanto, um background color, colocar aqui uma corzinha de fundo, colocar um cinzinho, só para a gente enxergar, né, ver onde ele está, entender onde ele está.
Então essa aqui é a área que eu delimitei dos 400 pixels, né, para ele ficar. Bom, beleza, e agora como é que eu centralizo isso? Uma maneira bem fácil aí da gente centralizar algo é a gente atribuir um margem de zero ou automático. Tem gente que coloca zero ou alto, né? Tá? Então, ou somente alto. Então, o que acontece quando a gente define nada para as margens? Ele não sabe para onde ele vai ficar e ele acaba se centralizando. Tá? Então, basicamente, aí, é isso que acontece. Agora que a gente já sabe mais ou menos aí qual que vai ser o tamanho, né, da nossa caixa, onde ele vai ficar, eu poderia, né, tentar ajustar aqui o nosso text area também. Então essa formatação é aqui no nosso HTML. É 80, sei lá, talvez uns 60 ele se encaixe. Então aqui é meio que tentativa e erro, né? Tentando ver qual o valor. Foi pouco. 50. Acho que 50 vai ser pouco, mas 40 também. Bom, vamos ver. Vou jogar um 40. Diminuiu muito. Então, será que vai ser 50 mesmo? Talvez também dê um valor quebrado, né? Vamos ver aqui. 50 passou um pouquinho, então vai ser 40 e alguma coisa, né? Vou tentar aqui, 46. Diminuiu muito. 48. Beleza. É que essa unidade de medida é um pouco complicada porque não é pixels, né? Então aqui ficou certinho. Então, como, né, a gente já viu, a formatação aqui dos cols e rows, né? Rows são 4 linhas. Então, se eu tiver, por exemplo, um texto aqui, eu vou ter 4 linhas de texto, né? E vou ter 48 de largura, mas não são pixels, né? São caracteres, espaços de caractere. Então, por isso que essa unidade de medida é um pouco mais complicada. Bom, mas enfim. Próximo elemento agora, né, que a gente pode começar a trabalhar, começar a formatar, é dar uma geral aí nos nossos inputs, nos nossos labels, talvez, fazer uma formatação aí um pouco mais genérica, depois a gente entra nos detalhes. Essa caixa aqui, né, colorida, ela vai sair, eu vou deixar por enquanto só para a gente ter uma noção de onde os nossos elementos estão. Bom, para ficar parecido aqui com o projeto que eu fiz no Figma, basicamente, né, um padrão que a gente logo nota é que todos os nossos inputs eles estão ocupando uma área, né, desse tamanho aqui, que, né, se a gente for analisar, é os 400 pixels que a gente definiu aqui para a nossa caixa. Né? Então ele ocupa toda a largura da linha. Então se eu quero que todos os meus inputs ocupem, né, toda a largura da linha, basta eu criar um seletor aqui, input, e dizer que eu quero que a largura dele, o width, ocupe 100%, tá? Quando eu coloco que o input ocupe 100%, não é 100% da tela, é 100% do elemento onde ele se encontra. O elemento que ele se encontra é o form, que tem 400 pixels. Então logo ele vai ocupar, né, toda essa largura. Então beleza, já criou um efeito, né, já deu uma boa modificada, mas ainda tem muita coisa para a gente fazer. Um probleminha que aconteceu, ele está passando um pouquinho aqui, tá? Mas é por conta do texto que tem aqui dentro e mais algumas coisas que a gente vai corrigir já já. Outras formatações também que são bem genéricas aí, a gente pode aumentar um pouquinho o tamanho dessa caixa, né? Então a gente definiu aí quanto a gente quer que ele ocupe de largura, mas a gente também pode definir aí a altura. Vou colocar aqui 30 pixels. Vamos ver quanto que vai ficar. Acho que está um tamanho bom, né? A gente vai aumentar um pouquinho esses labels, o texto que vai aqui dentro, né? Então acredito que vai ficar com um tamanho interessante. Outra coisa que a gente precisa fazer é distanciar um pouco esses elementos, né? Eles estão todos muito grudados. Beleza, o label ficar próximo da caixa, do input, não tem problema. Agora, essa caixa do próximo input, do próximo label, né? Aí já fica um pouquinho estranho. Então a gente pode configurar para que todos esses inputs tenham uma margem inferior para distanciar do seu próximo elemento, tá? Então é isso que a gente vai fazer. Aqui no input, a gente pode colocar aqui uma margem bottom de 10 pixels. Acho que já é o suficiente. Então agora os elementos estão com um espaçozinho aqui entre eles, né? Deu uma desconfigurada bem grande aqui, tá? É porque isso aqui é um input e ele está ocupando 100%
da largura, tá? Então depois a gente vai arrumar esses elementos. Ó, os botões, ficou tudo 100%. E a gente ainda vai corrigir esses elementos aqui, tá? Vamos focar aqui na parte mais genérica da tabela, depois a gente volta fazendo aí as formatações mais específicas. Bom, o texto, quando eu começo a digitar aqui, ele começa muito colado, né? Então outra coisa que a gente pode fazer é, no input, colocar um espaçamento interno, né? Um preenchimento. Então isso a gente faz pelo padding, mas eu quero só a esquerda. Então vou colocar aqui um padding left de, sei lá, 5 pixels. Então agora esses textos aqui eles vão aparecer com um espaçamentozinho, tá vendo? Então ficou um pouco mais interessante aí para a gente visualizar. As bordas das nossas caixas aqui, né, elas estão, se vocês prestarem atenção, ó, quando a gente colocou o padding, ele já começou a extrapolar aqui. É o mesmo caso, né, de quando a gente cria uma div aqui, né, alguma área para ocupar nossa tela toda e coloca mais um padding, ele extrapola as margens. Então, para corrigir isso, a gente tem que utilizar o box sizing, né, o box sizing, shadow não, né, box sizing, com o border box. Isso aqui significa que eu quero que, por mais que eu coloque espaçamentos, preenchimentos aqui, eu não quero que extrapole a minha região, que no caso é o meu form. Então agora eles vão ficar todos aqui dentro, beleza? Melhorou mais um pouquinho. E então a gente configurou a altura e largura, a gente configurou aí da nossa caixa os espaçamentos. Essa borda, né, original aqui do HTML, ela é um pouco escura demais. Então, para dar um efeito assim um pouco mais clean, a gente vai mexer nessas bordas também. Para a gente enxergar bem essa borda, a primeira coisa que eu vou fazer é tirar essa cor de fundo, né? Esse cinza bem forte, tá? Então, a cor original é essa, uma cor bem escura. E a gente vai colocar uma borda agora, né? Acho que é o primeiro lugar que a gente utiliza borda, né? No site é para fazer as bordas do próprio input. Se ele não tivesse borda, a gente não enxergaria ele. Então, por isso que é o único lugar aqui que eu utilizo. A borda ela pode ter várias propriedades, 3 pelo menos, que é a espessura da borda, né, o estilo da borda e a cor da borda. Então a gente tem o border style, border width, né, border color, mas a gente pode juntar todos esses elementos igual a gente faz com a fonte e com outros elementos. Então aqui eu vou definir quanto eu quero de border width, no caso eu quero 1 pixel somente. O border style eu quero solid, que é a linha reta, né, lisa, fininha. Teria também dotted, dashed, que seria pontilhado, tracejado, mas para um elemento de formulário acho que não fica muito interessante. E aqui a gente pode colocar também uma cor. No caso, eu vou pegar a mesma cor que eu utilizei aqui no Figma. Então, ó, C4, C4, C4. Tá? Então, essa cor que eu vou colocar aqui nos meus elementos. Então, vamos lá visualizar. Beleza, então as cores aqui, né, dos meus inputs ficaram um pouquinho mais claras, né? Então tem uma aparência visual um pouco mais interessante. E acho que, né, meio que para finalizar essa primeira parte, a gente vai mexer também nesses textos. Então a gente tem texto dentro do input, né? O texto que a gente digita aqui, daria para a gente alterar. Mas principalmente esses textos que estão aqui fora, né? Os labels nossos, eles estão com a formatação padrão do HTML. Então acho que, né, um elemento aqui que a gente já pode configurar é a formatação dos nossos labels. Eu vou utilizar a mesma fonte, né, que eu utilizei no site, então só vou encontrar aqui. A fonte que eu uso é essa Roboto. Então, vou copiar aqui só para um pouquinho mais rápido. Vamos ver como é que ficou. Então, beleza, né? Ele fica até um pouquinho mais claro, né? Porque é uma fonte bem fininha, mas não tem problema. Caso a gente queira também trocar a fonte daqui de dentro do input, né? É só a gente colocar a formatação de fonte aqui dentro do input também, né? Que ele já vai fazer essa formatação. A única coisa é que ele vai manter a cor dele mesmo, né? Que dentro é uma corzinha mais cinza, no caso do placeholder, né? Quando a gente digita, volta para a cor normal. Se quiser modificar essa cor, também a gente pode. Basta colocar aqui um color e definir aí um cinza, né, um pouco mais escuro que o que a gente está usando. Vou colocar aqui CCC. Então, quando eu digitar aqui, ele está muito claro, né? Precisa ser um outro
outro cinza, 777. Então agora, né, saiu uma corzinha um pouco mais escura, que não é o pretinho aqui, né, que a gente colocou aqui no Roboto, tá? Bom, outra coisa também que dá pra gente modificar aqui, né, do modo geral, é essa parte aqui do Agende uma aula experimental grátis. Então a gente tem esse P, que está muito colado aqui no nome, né? Então, outra coisa que a gente pode fazer aqui nesse elemento é dar uma distância entre eles. A gente já tem até aqui uma formatação para o P, que é alinhando ela ao centro. E eu vou colocar aqui então agora um margem bottom, uma margem inferior aqui, sei lá, 20 pixels. Então vamos ver como é que ficou. Beleza, então agora a gente tem agendamentos, esse textinho, né? E aí os nossos elementos. Então tem muita coisa ainda para mexer, né? Se a gente for analisar essa parte de baixo aqui tá bem estragadinha, tá bem ruim. Essa parte do formulário ela tem bastante detalhes, né? Então só para a aula não ficar esse vídeo não ficar tão extenso, eu volto numa próxima aula aí para a gente formatar as especificidades do nosso formulário, beleza? Até a próxima.